Olá, meus amigos, que grande prazer estar de novo com vocês. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. O assunto de hoje é a invasão da Terra, parte 1. Vamos abrir a palavra de Deus. Se você gosta da Bíblia, abra a Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 11, que está escrito assim. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos para ao terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Este texto de Gênesis, de Êxodos, capítulo 19, é muito interessante, porque fala do dia em que o Todo-Poderoso invadiu a esfera humana para trazer as suas leis. Foi um momento apavorante, um momento que o próprio Moisés descreveu como aterrorizante. Lá em Hebreus, capítulo 12, ele diz que o barulho do som era tão terrível que ele estava assombrado e tremendo. Muito bem. Mas este assunto invasão é um assunto muito interessante, porque nós vivemos numa época em que o assunto invasão extraterrestre tem sido largamente explorado. Jornal, rádio, a televisão, o cinema, enfim, a internet. Muitos têm explorado este assunto e massificado essa questão de invasão. A questão da invasão extraterrestre é um assunto muito antigo, né? Há rumores de que na antiguidade alguns seres desceram dos céus e conviveram com os homens e se fizeram passar por deuses. Alguns desses seres eram conhecidos como Anunnakis, né? E foi agora no século passado, no século XX, que este assunto foi massificado de uma forma extraordinária. No dia 27 de julho de 1947, no mesmo ano em que Israel se tornou uma nação independente, um piloto norte-americano chamado Kennedy Arnold teve um avistamento, né, suposto avistamento, de uma esquadrilha de naves discoides. A partir do relato deste piloto, o termo disco voador se popularizou. E, a partir de 1947, o assunto foi se tornando coisa da moda. Muita gente afirmava, eu vi, outros, eu também vi, outros diziam, eu fui abduzido, me encontrei numa nave. E hoje, nos nossos dias, é comprovado que 95% dessas supostas aparições são facilmente detectáveis. Mas há um número de 5% que não há explicação. Mas será que existem seres em outros planetas? Vocês não acham que é muita pretensão nós pensarmos que somos os únicos no universo? É assim que perguntam. E muitos afirmam, não, há outros povos inteligentes, outros planetas, e nós estamos sendo monitorados desde a antiguidade. O termo extraterrestre se tornou muito corriqueiro. Mas eu queria lembrar para vocês que tudo aquilo que não é oriundo da Terra é extraterrestre. Portanto, muitos destes avistamentos estão ligados realmente, de fato, a seres extraterrestres. No decorrer deste vídeo, eu vou explicar bem esta questão. Muito bem, me dê licença aqui, deixa eu olhar minhas anotações, para dizer para vocês que na segunda metade do século passado e no começo deste presente século, filmes como Independence Day 1 e 2, A Quinta Onda, A Chegada, A Batalha de Los Angeles, entre outros, fizeram um enorme sucesso. Eu assisti a alguns deles, porque a despeito de eu ter uma visão diferente da visão que o mundo tem sobre o assunto, eu me interesso, de fato, pelo assunto e acredito que não vai demorar muito e nós vamos chegar à verdade final sobre o assunto invasão extraterrestre.
A invasão extraterrestre, da qual muito falam, e o título deste vídeo, A Invasão da Terra, prefigura, né? Foi prefigurada na invasão do Sinai. Eu acabei de falar no princípio do vídeo que Deus desceu sobre o Monte Sinai, ele invadiu a esfera dos homens para trazer a sua lei. E o barulho da aparição divina foi um barulho aterrador. Os israelitas ficaram de longe tremendo e disseram: olha, Moisés, você que fale com Deus, nós não e tal. Nós queremos viver, não queremos morrer. E essa chegada de Deus no Monte Sinai prefigura a futura invasão da Terra. A invasão da Terra, ela coincide com a ressurreição do Estado de Israel. Eu converti em 1974. Eu era antissemita, eu era meio comunista, né? Eu tinha lá as minhas crenças. Eu não gostava de judeu, eu trabalhei em Porto Alegre, no bairro dos judeus, né? Bairro do Bonfim, e olhava com maus olhos aquela gente que não me fez nada, olhava com maus olhos, mas quando eu recebi Jesus como meu Salvador, a minha visão para com os judeus mudou completamente. Hoje eu sinto um profundo interesse pela paz deles, pela existência deles, pelo progresso, porque eu sei que as minhas raízes cristãs estão neles. Eu devo isso, primeiramente a Deus, depois a eles. Né? Não tenho motivo nenhum para não gostar do povo judeu. Então eu percebi que esta massificação de relatos, de visões, se deram exatamente após a independência de Israel. E eu perguntei para Deus: Deus, será que há alguma coisa? Será que há alguma relação, alguma correlação entre esses fatos, o nascimento de Israel como nação e estas aparições de seres? Ora, se você vasculhar as escrituras com carinho, você vai descobrir que você vai ter motivos para acreditar em duas coisas. Primeiro, que o céu não é um lugar etéreo, ele é um país, ele é um reino, ele tem um governante, ele tem um rei. E eu quero dizer para você que o céu é um reino militarizado e tecnológico. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Militarizado e tecnológico? Sim, porque quando Deus criou o céu, Chamé, ele criou um exército de seres militares armados com armas terríveis, com naves vivas, os querubes são naves vivas. O Salmo 18, versículo 10, fala que o próprio Deus tem um querube onde ele navega, onde ele voa nesse querube. São coisas que a gente não pode entender perfeitamente hoje, mas as aparições dos querubins em Ezequiel capítulo 1, no capítulo 10, fala sobre um lugar tecnológico. A invasão de Jerusalém por um grupo militar, capítulo 9, fala de 6 militares, um grupo de 6 militares que vieram destruir Jerusalém, armados com armas destruidoras. Então, o céu não é um monte de gente buchudinha, gordinha, tocando harpa sem ter o que fazer, não. O céu é um lugar. Quando o Senhor Jesus voltar, a igreja terá funções de juiz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 em diante. Então, o céu é um lugar tecnológico. Eu vou colocar aqui algumas referências sobre armas celestiais, sobre coisas que voam nos céus. Capítulo 5, versículo 20 de Juízes, fala que naquela batalha dos judeus contra Cisera, os anjos se manifestaram desde a órbita terrestre, dando voos rasantes em seus veículos luminosos. A maior parte dessas aparições sobre naves falam de naves luminosas, de naves que voam, que fazem manobras absolutamente radicais, porque são seres vivos, porque quando o diabo se rebelou, quando o querubim se rebelou, quando o governante da terra primitiva se rebelou contra Deus e subiu aos céus para tomar o lugar de Deus e foi rechaçado, ele conquistou muitos seres espirituais para as suas forças, inclusive seres militares armados, veículos voadores, veículos espirituais. Sabe? Não é porque a palavra espiritual dá a impressão de coisa invisível que ela é irreal. Essas coisas são palpáveis. Os relatos da agressividade de alguns desses seres é coisa que já se constatou. Existe uma classe deles, chamados cinzas, que são extremamente maus.
Então, existem seres por aí e alguém está preparando a Terra para uma invasão. Esta massificação da imprensa, do cinema, dos jornais, falando de naves extraterrestres, de seres do espaço, é um preparo psicológico para a humanidade. Porque imagina se o diabo colocar tropas lá em Megido para combater a volta de Jesus, ninguém vão dar risadas dele. E o diabo não quer que ninguém ria dele, porque ele é muito esperto. Mas se ele disser para os governantes mundiais, precisamos nos unir para combater uma invasão extraterrestre, os governantes irão, porque muitos acreditam nisso, inclusive o próprio Ronald Reagan. Ele falou no discurso perante a ONU, perante as nações, que nós éramos muito desunidos, mas que uma invasão extraterrestre nos uniria em favor de um objetivo único. Porque há o interesse do maligno de um governo mundial, e você que é cristão sabe muito bem disso. Então, a invasão do Sinai prefigura a invasão da terra, que se dará depois de 2 dias de preparo. Olha o que Deus falou para Moisés. Avisa para o povo para se preparar hoje e amanhã, porque no 3º dia eu descerei. Então, depois de Jesus Cristo, 2 dias de milênios. E no 3º dia Jesus voltará. Jesus voltará no 3º dia. Oséias capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, fala exatamente disso aí. Né, que os judeus estiveram mortos por 2 dias e no 3º dia foram ressurretos. Então Jesus está voltando no 3º milênio, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Salmo 90, versículo 4. Então, amados, este reino determinou a reconquista da terra. Vocês sabem que a terra ainda está na mão do diabo. Jesus enfrentou o diabo, como está escrito lá em Colossenses capítulo 2. Jesus o venceu, o expôs ao desprezo, o despojou, mas ele ainda está aí. Ele ainda está aí, porque aquilo que está profetizado sobre a volta do Senhor, sobre os fins dos tempos, está se cumprindo de modo assustador. Então, vejam só, né, que isso tudo está profetizado. E com relação ao reino de Deus, ele é um reino físico. Vocês lembram que Jesus comeu depois de ressurreto? Jesus comeu. Jesus, inclusive, disse para os discípulos, eu não sou um fantasma, pega aqui, fantasma não tem carne e osso. Né? Então, Jesus Cristo é real, ele ressuscitou com uma outra natureza. Mesmo sendo um corpo físico, Jesus entrou no cenáculo sem abrir as portas. Então, meus amados, é exatamente isso. Eu vou dar continuidade a esse assunto daqui um pouco mais, num outro vídeo, e nós vamos discutir a natureza desta invasão. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é pastor Walter, volto daqui um pouco mais, em nome de Jesus.